paz do Senhor a todos vocês. Como é que vocês estão? Tudo joinha aí? Eu espero que sim, em nome de Jesus, hein? Hoje nós vamos falar sobre o cego Bartimeu, esse mesmo, aquele que tinha uma capa, né? Então, tá lá em Marcos 10, 47. Pega aí sua Bíblia e vamos, junto comigo aqui, ver este versículo, ok? Quando ouviu Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira coisa, né, que este homem faz, aqui, essa pessoa cega, porque aqui nós estamos tendo um relato de um segundo cego, tá? Teve um primeiro lá, que Jesus faz uma laminha, passa no olho dele, né? Ele tem a sua visão restaurada aos poucos. Esse aqui já é um outro cego. Então quer dizer que cego era uma coisa que tinha muito lá. Assim como tinha leproso, tinha coxo e assim por diante. Pessoas, né? Muito necessitadas, sim, do toque de Jesus. Então você imagina que para chamar a atenção de Jesus era muito difícil, porque é uma multidão de pessoas, uma multidão, mas somente um homem com uma frase chama a atenção de Jesus Cristo, porque ele não era mais um na multidão, ele realmente chamou a atenção de Cristo por algo muito especial, ou seja, ele reconheceu, tá? O título messiânico de Jesus Cristo, o filho de Davi. Isso foi uma coisa pública. Então a identidade de Jesus como Messias prometido, algo que no Evangelho de Marcos ele é o primeiro humano a reconhecer. Mas olha, Pedro não fez a mesma coisa? Sim, em outro contexto, tá? Anteriormente, mas em outro contexto que não era aquele. Ok? Então, aí ele vai ser o primeiro homem fora daquele círculo, né, dos discípulos, que vai realmente dizer e reconhecer que Jesus é o filho de Davi, ou seja, o Messias prometido. E isso quebra totalmente, tá, todas as barreiras que poderiam existir ali. Isso chama atenção, porque Jesus é Deus e ele sabia, né, do coração daquele homem, que aquilo que ele estava falando vinha direto da onde? Do trono de Deus. Então foi o Pai que revelou isso para Bartimeu. Bartimeu, homem esse que nem tinha um nome próprio, ele era conhecido como filho de Timeu, o Bartimeu. Não tem um nome próprio, né, para ele. Então, ele era um homem que vivia ali pedindo esmola, né? Ele era uma pessoa que era mais um invisível da sociedade, que a gente sabe que está cheio por aí, que as pessoas passam para lá e para cá, mas não enxergam ele. E ele, ainda por cima, cego. Então ele tinha várias e várias barreiras na vida dele. Quando ele fala filho de Davi, ele quebra todas essas barreiras. Ele tem uma elevação espiritual muito maior do que os outros que estão só lá. Senhor, me cura. Não, ele foi além. Ele foi além. Aquilo foi como um incenso que sobe para Deus, sabe? Com aroma de perfume. E isso faz toda a diferença e nós vamos ver já já. Bom, aí ele viu algo que ninguém tinha visto. Mesmo sendo um cego, ele enxergou além. Ó, todo mundo com a vista, tudo ok, mas ele foi além. Acha que não tinham outros cegos ali pedindo? Com certeza, devia ter uma multidão de pessoas, cada um com o seu problema. E ele então vai além. Então, o clamor por misericórdia demonstra humildade, fé inabalável. Bartimeu não se calou, mesmo quando muitos tentaram repreendê-lo e mandá-lo ficar quieto. E ele gritou ainda mais alto. Por que ele fez isso? Ele era mal educado? Não. Era a chance de ouro dele. Era a bênção ali passando na porta dele, na frente dele. Quantas vezes a gente perde a nossa bênção? Mas ele aqui não estava dormindo, ele estava cego. Ele podia não estar enxergando, mas ele viu além. Falou, não, peraí. Ele que vai me curar. Esse é o dia da minha cura, é o dia da minha vitória. Eu não posso me distrair com nada. Eu não posso, né, se fosse nos dias de hoje aqui, tá? Eu não posso me distrair com nada, com nenhum celular, com nada. Eu não posso me distrair com conversa. Eu não posso me distrair com as pessoas que falam que eu não vou conseguir, que tá perdido. Não, eu não quero saber. Eu vou focar em Cristo. Ó, o foco dele era Cristo, né? E naquela época ele focou mesmo, porque as pessoas com babá, ele não ouviu ninguém. Ele quis saber. Ele aí, quanto mais falava, fala baixinho, mais ele gritava.
mas ele gritava. E aí, ele foi perseverante o quê? Na fé. Mais uma coisinha para a gente aprender. Então, a atitude de Bartimeu é vista como um exemplo de perseverança na fé, mostrando que não se deve desistir de buscar a Deus. Não importa o que os outros estão falando, não interessa. Busque a Deus, busque se é uma coisa boa para você, busque a Deus, algo que seja realmente, né? Então, assim, independentemente das dificuldades, pedra de tropeço, vozes, sambalates da vida aí, você não vai ouvir, você vai continuar focado em Deus, tá? Então, muitos tentam, às vezes, nos desencorajar, mas nesta hora é importante nós confiarmos em Deus e termos esperança e gratidão. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé? A fé é você confiar. Confia em Deus. Não importa como é que vai ser feito, quando que vai ser feito, se vai dar certo, se não vai dar certo. Não interessa o que os outros estão falando, mas você tem esperança aí dentro do seu coração que vai dar bom sim. E gratidão, sabe? Senhor, eu sou grata. Esse está passando dificuldade. Obrigado, Senhor. Não tenho nada. Obrigado, Senhor. Sempre agradecendo. Sempre agradeço. Não importa a circunstância. Obrigado, Senhor. Ah, eu só tenho um ovo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sempre obrigado. Porque Deus há de te abençoar cada vez. Deus não vai abençoar a pessoa que ficasse reclamando. Já pensou o cego lá reclamando? Ai, ó Deus, ó mundo, eu sou cego, não enxergo nada. Ai, Senhor, me cura. Esse é mais um na multidão, sabe? Deus não quer ouvir reclamação. Deus não quer ouvir murmúrio. Não, Deus quer que você tenha uma atitude. A atitude de sair da zona de conformismo. Não, Senhor, eu vou conseguir. Se você quer melhorar seu cargo na empresa, também tem que fazer por onde? Certo? Vai fazer um curso. Se você não tem inglês, vai fazer um inglês. Se você... Qualquer coisa, entende? Qualquer coisa, e você vai fazer a sua parte, sim, e confiar que Deus é fiel, ficar firme ali, oração. Vai ter momentos que vai dar desânimo. O cego Bartimeu podia ter ficado desanimado. Puxa, mas eu tô querendo ser curado da minha vista, e vem esses daí mandando calar a boca. Eu acho que eu fiquei magoado, vou embora pra minha casa, fechar a cara, né, e sair dali. Ou então, ficar triste, né? E não querer mais. Não é pra mim mesmo. Não. Ele foi firme naquilo que ele queria. Não, peraí, com licença, por favor, obrigada. Agora é a hora, eu não vou deixar escapar, não. É ruim dessa bênção sair. Ele fez que nem Jacó. Segurou o anjo. Tu segura o anjo aí também, minha filha. Deixa passar, não. O poder da humildade. Então, o Bartimeu, ao chamar Jesus Cristo, demonstra profunda humildade ao reconhecer sua necessidade e limitação. Então, orgulho nessa hora, tu engole, tá? Então, lembra aquela mulher que Jesus, você quer lá, o pão não é para os cachorrinhos? Se ela falasse, peraí, né? A mulher de Cananeia, ela podia ficar ofendida, ela podia falar, como assim você me chama de cachorra? Não, peraí. Ela podia sair com 2 quentes. Não, ela falou, não, Senhor, o pão, a migalha da mesa do meu Senhor também cai no chão e os cachorrinhos vão lá e comem, tá? Eles também comem das migalhas que caem dos seus donos. Então, Jesus ficou impressionado, porque a humildade atrai a graça divina. Você não vai conseguir nada com orgulho, sabe? Com soberba, eu sei, eu faço, não vai acontecer nada. Meu Deus não está nisso. Então, a gente tem que entender que nós necessitamos, nós carecemos, tá? Das bênçãos do Senhor. A palavra fala, sem mim nada podeis fazer, e não pode mesmo, nem se iluda. Então, assim, ele se despoja da humildade, de qualquer coisa, ele vai se despojar da própria vaidade e está disposto a se humilhar perante o Senhor. Da mesma forma, nós devemos nos humilhar e reconhecermos todas as nossas áreas da nossa vida que nós precisamos de transformação. Nós precisamos do toque do Senhor, porque não tem ninguém perfeito. Se a gente fosse perfeito, não estava aqui. Já tinha subido. A gente está tentando cada dia mais e mais, tá? Se tornar uma pessoa perfeita, tá? De acordo com os parâmetros do céu, porque senão a gente não entra, não. Tá? Presta atenção nisso. Cada dia buscando mais e mais a palavra, orando, hora de manhã, hora de tal, orando sem cessar.
tá orando sem cessar, não precisa orar alto. Ah, eu tô lá no metrô e começa a orar. Eu tô lá no meu trabalho, não, tem que ter bom senso nas coisas, tá? Aquela oração que você faz o que? A lembrança de Deus, tá sempre lembrando do Senhor, tá? Tem a oportunidade de ler a palavra, tá lendo a palavra. Tem a oportunidade de estar lá no seu quarto, você vai lá e ora. Tá lavando louça, tal, coloca um louvor, mas você tá naquele ciclo com o Senhor, ó. É top. Então, a humildade, ela vai atrair a graça divina e nos aproximar do coração do Pai. Ele não queria ser um peso para ninguém. Olha só, hoje em dia, o que mais nós estamos vendo na internet são pessoas pedindo o tal do Pix. Sou contra Pix, mais uma vez? Não estou falando mal de ninguém que pede Pix. Só que antigamente a gente vivia mais pela fé, né? E a gente não pode se tornar um peso para ninguém, de forma nenhuma. Eu não posso querer, de repente, que uma pessoa ganhar Pix para comprar um carro, ganhar Pix para fazer a faculdade, ganhar Pix para eu comprar uma casa, ganhar Pix. Não, não é assim que funciona. Nós não podemos ser peso para ninguém, tá? O Pix para eu fazer isso, o Pix, não. O Pix, ele a pessoa dá espontâneo, se ela quer, se ela acha que tá bom, tá tudo jóia. E não tem nada demais. Agora, o que não dá, gente, sabe? É a pessoa ficar ali querendo ser um peso para a vida das outras pessoas, sendo que você tá enxergando bem, você tá, né, bem de saúde. O Pix, ele é interessante assim, se a pessoa não tá bem de saúde, se ela precisa comprar um remédio, nós temos que ajudar o nosso irmão. Se ele precisa de qualquer coisa, nós estamos ali para ajudar, mas nós não estamos ali para sustentar a pessoa, aí não. Se ela não é inválida, ela não, olha, isso daí é uma coisa para o crente começar a pensar. Nós temos que, no primeiro momento, acudir e depois você vai dar a vara para a pessoa pescar. Não pode ficar dando peixe a vida toda para ela. Você tem que dar a vara para ela pescar, né, e tal e coisa. E é assim que funciona. Então, o próprio cego não queria ser mais um estorvo, mais um peso que provavelmente, né, não se fala da família dele. Não, cadê a família? Então ele tinha que estar ali pedindo a um, pedindo pro outro, um trocadinho, se humilhando, olha, não sei o que e tal. Devia ser momentos difíceis, tá ok? Tinha que se proteger do sol, tinha que se proteger até da violência de outras pessoas também. É difícil, muito complicado. Então, a importância da fé é inabalável. Aprendemos a confiar incondicionalmente, sabendo que ele sempre age para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz isso, tá? E Bartimeu não apenas recuperou a sua visão, como também ganhou uma nova perspectiva de vida. Porque Deus, quando ele vem, ele faz a obra completa. Ele não faz a obra meia boca, não. Ele restaura a sua visão, restaura a sua saúde, te dá uma nova oportunidade, tá? Não tem como você continuar do mesmo jeito, tendo um encontro real com Deus. Jamais, tá? E ele se tornou uma nova vida. Né? Ele se tornou uma nova vida daqueles ao nosso redor. Então, eis que uma nova vida surge a partir daí, né? Então, vamos falar da capa de Bartimeu. Muito se tem escutado sobre a capa de Bartimeu. Então, eu meio que falei, não, vamos dar uma atenção aqui para essa capa. Bora lá? Em Marcos 10, 47, o ato de Bartimeu lançar a capa possui um profundo significado simbólico e prático. Então, a capa ou manto tinha uma grande importância para ele. Não era só mais uma vestimenta, não. Então, ele como um cego, como um mendigo, ele dependia, sim, do uso desta capa. Então, para um mendigo cego, a identificação da capa era um meio de vida, um item essencial, que não poderia faltar, senão ele não conseguiria mendigar de jeito algum. Então, há relatos que sugerem que o governo romano fornecia uma capa especialmente para os mendigos. E essa capa, ela tinha um carimbo que autorizava essa pessoa a mendigar. Então, o governo de Roma ali não era bagunça, não. Então, para você mendigar, você vai ter que ter aí o nosso carimbinho para... Não era um papel? Não. Na própria vestimenta, tá? Tinha uma inscrição em latim dizendo: esse homem é um miserável, um mendigo que vive de esmola. E essa era a autorização. Gente, que dó. Não bastava ser cego, sem condições, ainda tinha essa inscrição. Mendigo miserável, que vive de esmola. Olha que humilhação.
Ele tinha que mendigar numa área específica. Ele não podia mendigar onde ele bem que entendesse, não. Tinha a sua área, o seu ponto certo, tá? Era, em essência, a sua identidade. A identidade dele era essa. Mendigo, miserável, que vive de esmola. Mas, quando ele começa a gritar por Jesus Cristo, ele muda essa história aí. Muda. Você não é obrigado a ser miserável, você não é obrigado a ser mendigo, você não é obrigado a ser aquele que não presta, aquele que não vale nada. Deus pode mudar histórias e é o que ele vai fazer. A capa seria como uma proteção contra o sol durante o dia, que é muito quente, mas bota quente nisso. E a noite é muito fria. Era muitas vezes a única posse, o único valor que ele tinha era aquela capa. Aquela capa significava o meio de vida dele. Ele era extremamente pobre. Então, se tivermos um encontro com Cristo, vamos parar de viver de migalhas. O gesto de Bartimeu ir além do mero ato de se levantar, ele podia se levantar, mas foi muito além. Ele lançou a capa para o lado. Está lá em Marcos 10:50. O que é carregado de simbolismo, porque ele chegou, diante do Senhor despojado, ele não estava mais com aquela capa. Agora toda a riqueza dele estava em Jesus Cristo. Ele deixa para trás o mendigo, o miserável, o inútil, o que vive dependendo dos outros. O abandono da velha vida. Todo mundo tem uma capa. Todos nós temos uma capa, meus irmãos. Vamos falar de personagens bíblicos que realmente tinham uma capa. Elias tinha uma capa, Eliseu tinha uma capa, Jesus tinha uma capa que, aliás, ela não tinha nenhuma costura. Ela era um pano só, ela era uma coisa tão fina, tão cara, que ela foi disputada pelos soldados. Não era qualquer coisa. Aí você vai ter Paulo também que usa capa. Ok? Então, jogar fora a capa, Bartimeu estava simbolicamente abandonando o que? A sua vida antiga, de miséria, de cegueira, de dependência. Ele estava deixando para trás tudo o que o prendia à sua condição de mendigo. O que nós vamos nos despojar, meu irmão? Qual é a condição que nós estamos? Que condição a gente está, hein? Fala para mim. Cada um tem sua capa. Cada um tem sua capa. E a gente vai ter que se despojar dela. Aí tem a capa da fofoqueira, tem a capa do maldizente, tem a capa do beberrão, tem a capa do nóia, todo mundo tem uma capa. Essa capa, ela precisa ser despojada daquela pessoa cheia de orgulho, a capa da vaidade. Olha, acho que a gente deve ter umas 10, 20 capas aí para tirar. E não pense que eu não tenho que tirar minha capa. Oh, meu pai, eu preciso, eu dependo de ti. Muito. Fé inabalável e urgência. O ato demonstra sua fé. E a urgência, ele não hesitou, ele não quis carregar o peso de sua condição anterior consigo. Ele tinha urgência de se livrar logo daquilo, ele tinha urgência de se livrar daquilo o mais rápido que ele pudesse. Porque o peso que ele trazia consigo era enorme. Ele agora, com a certeza de que Jesus o curaria e que ele não precisaria mais daquela capa de mendigo, acabou a tristeza, acabou a mendigagem, acabou, agora Jesus está na minha vida, acabou, tá? Acabou a mágoa, acabou o rancor, acabou, presta atenção, acabou. Deixa Deus tomar conta agora, para, é Deus. Despoja da capa, larga essa capa, a capa da humilhação, a capa, sabe? Chega, agora é com Deus, Prontidão para seguir Jesus, está pronto para seguir Jesus? Vamos ver aqui. Livrar-se da capa também significava estar livre para ir imediatamente a Jesus sem impedimentos. O que está nos impedindo de chegar até Jesus? A nossa mágoa, o nosso ódio, os nossos traumas, a nossa insegurança. Quanta coisa aí, poderia passar a noite toda, isso, aquilo. Quantas coisas às vezes estão nos impedindo o nosso orgulho.
Ele estava pronto para uma nova vida. E após ser curado, ele imediatamente seguiu Jesus pelo caminho. Então, não basta você ser curado, você tem que seguir Jesus. Tem tanta gente que é curada. Lembra o caso dos 10 leprosos? Somente um veio agradecer Jesus. Então é importante ser grato, é importante continuar seguindo Jesus. Por quê? Porque muitas serão as aflições. Muitas aflições. Mas tenha de bom ânimo. Jesus ensina isso. Eu venci o mundo, você vai vencer. Mas você não vai vencer mundo nenhum sozinho. Euzinho, eu mesma. Ou eu e o meu 1 milhão de amigos, né? Que nem Roberto Carlos falava que quer ter 1 milhão de amigos. Não. Você vai vencer por quê? Porque você reconhece Jesus como seu Salvador. E você vai seguir porque é bom para você. Porque vai ser ótimo para a sua vida. Ninguém tem a receita do bolo ideal e perfeito. Somente Jesus Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o príncipe da paz. Está sem paz? Pois acredite, te apresento o príncipe da paz. Tá ok? Entrega total. A capa representava a totalidade da sua existência e caráter moral na sociedade. Ou seja, para a sociedade esse homem não valia nada. Era um Zé Ninguém, tá? Era um zero à esquerda. Não. Ao abandoná-la, ele se entregou completamente a Jesus, mostrando que a sua nova identidade e valor estariam em Cristo. Onde estão nossos valores? Os nossos valores estão agregados a pessoas. A nossa confiança está em pessoas. Maldito homem que confia no homem, meus irmãos. Que negócio é esse de ficar entregando? É porque a justiça agora vem pela mão de sei lá quem, de ser mais quente, sei lá mais quem. Não, meus irmãos, a justiça vem de Deus. Ele é o justo juiz. Presta atenção nisso. A igreja dorme, a igreja dorme. A igreja está dormindo. Não se tem justiça com injustiça. Não se paga mal com mal. Nós não estamos mais na época do olho por olho, dente por dente, não. Prestemos atenção, olhando que na sua nova identidade o valor estaria em Cristo e não em um pedaço de pano que definia sua condição social. Então você não tem que estar pendurado num pedaço de pano ou nesse título aí que te deram, que você carrega. Não, você não é isso. Você não é apelido que te deram. Não. Você está firmado em Cristo Jesus, então você é filho de Deus por adoção. Ele te chamou para coisas grandes, não para ficar uns com os outros batendo boca, como nós estamos vendo. Porque estamos como cegos. O cego Bartimeu. Só que o Bartimeu está aqui reconhecendo que ele depende de Deus, que Jesus está passando e a nossa bênção está assim, ó, tchau. Nós não estamos vigiando. Não. Nós estamos dando desculpas esfarrapadas para justificar os nossos próprios erros. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Larga essa capa. Larga a capa do ódio. Larga a capa da vingança. Larga a capa do rancor. Larga a capa, sabe, da inveja. Larga a capa dos ciúmes. Larga a capa do orgulho, larga a capa do preconceito. Vamos viver verdadeiramente com Cristo. Vamos ir além. A gente não tem como dar um passo além se a gente está com o nosso coração sujo, cheio de fuligem. Não tem como dar um passo para frente. E mudar a tua história só depende de você. Depende de você se despojar. Se liberta. Você vai ver como é libertador. Tá? Como é bom, como você vai ter novos ares. Chega dessas trevas todas na sua vida. Você é luz. E uma luz não vai acender, não vai iluminar embaixo da cama, não. Ela tem que estar no alto. E se a gente está numa condição de vida baixa, a gente não consegue iluminar nada. Porque a gente também está na escuridão. Entendeu? É muito sério isso, irmãos, é muito sério. Pessoas que não estão ouvindo a voz de Deus, estão ouvindo a voz das outras pessoas que estão ao redor. O que seria de Bartimeu se ele estivesse escutando? Não, fica quieto, cala a boca. Ó, tá atrapalhando o mestre. Não, ele clamou. Ele clamou. Não eram vozes
que pareciam estar certas, pareciam estar levando ele para o Pai, pareciam, mas não eram. E eles estavam junto com Jesus também, mas o cego viu além daqueles que estavam andando já com Jesus. Então não quer dizer que aquilo que uma pessoa está ali falando é o certo. Lembra que eu falei? As pessoas têm o costume de falar, a voz do povo é a voz de Deus. Não. Tá? Então, em resumo, a capa de Bartimeu simboliza as amarras, as nossas limitações, a nossa velha identidade que nós precisamos abandonar. Tá certo? Nós precisamos abandonar a nossa velha criatura. Essa capa também é a nossa velha criatura. Aquela que não leva desaforo para casa. Entendeu? Aquela que é nervosa. Aquela que, olha, abandonar isso. Aquela pessoa que é maldosa. Não dorme sem estar maquinando alguma coisa. Aquela pessoa que está lá, ó. Detendo a lenha no outro. Nós precisamos abandonar essa capa. Tá? Eu também tenho minha capa, você tem a sua capa, todo mundo tem. Qual é a capa que nós precisamos abandonar? Nos cabe a nós refletirmos. Nós temos que parar e pensar, puxa, será que o que eu estou fazendo, estou agradando a Deus? Será que é isso que Deus está esperando de mim? Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado para não se assentar na roda dos escarnecedores. Cuidado. Daqueles que zombam de Deus, daqueles que não respeitam, tá? Essa é a roda dos escarnecedores. Que não tá nem aí com nada, não tem nada para perder, quer saber, né? Cuidado com isso, cuidado. Então, ao receber a salvação e cura que somente Ele, Jesus, tem para nos oferecer, nós temos que ser fiéis ao quê? A Deus em primeiro lugar. Se você não é fiel nem a Deus, como é que você quer ser fiel com os outros aqui embaixo? É difícil, hein, amigos? Não. Primeira pessoa, seja fiel a Deus. Em primeiro lugar. E Deus vai te mostrar os caminhos que você tem que trilhar. Ele é o caminho. O caminho é Ele. Ele é a justiça. Tá ok? Então é impossível que Deus não abençoe quem não se esforça. Às vezes, tem certas ocasiões na vida que a gente tem que fazer um esforço sobrenatural para sair de determinadas coisas. Determinadas manias, costumes, hábitos, dê o nome que você quiser. Às vezes é necessário. É como aquela pessoa que precisa emagrecer e ela tem que fazer um regime, mas não é fácil. As tentações são muitas. Então, ela não pode encher a geladeira dela de guloseimas e outras coisas que são engordaites, né? Não pode. Ela vai ter que se policiar e não vai ser fácil, porque haverá momentos de fraqueza que você está doidinho para correr lá. A nossa curiosidade também, a gente tem que ter cuidado para não se meter, como mamãe dizia, numa camisa de 7 varas, porque para você se meter numa confusão, meus amados, ó, pim, é igual a de Leão Gêmeos, isso é coisa da minha época, tá? Ó, pim, no minutinho. Ó, pra sair dela, minha filha. Às vezes leva anos e mais anos, e aí você olha e fala, mas o que eu tinha na cabeça para me meter nisso? Pense nisso. Pense nisso. Então, meus caros, tá aqui o nosso estudo sobre o cego Bartimeu, que de cego só tinha mesmo o olho, porque ele, a visão espiritual dele estava a milhão. E às vezes a gente tem a vista até boinha, né? É meu caso com os óculos, mas está enxergando, né? Está até enxergando, vendo coisas, mas a cegueira espiritual, ó. Você não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz, né? A pior cegueira é espiritual, sem sombra de dúvida, porque aí a gente não se aproxima de Deus, a gente vai se afastando. Vai se afastando, vai se afastando. E o crente, ele tem que saber onde ele mete o pé dele. A gente tem que saber onde a gente mete o pé. Tá certo? Porque o diabo é sujo, hein? O diabo joga sujo, o diabo é danado. Ele não brinca de ser diabo. A gente que às vezes é muito assim, poliana. Cuidado para não ser poliana demais, sabe? Achar que todo mundo é lindinho, maravilhoso e tal, lá. Não. Para de escutar as vozes que estão do seu lado e foca em Deus. Foca em Deus. É Ele que vai te mostrar tudo, tá? É Ele que vai te mostrar. Então vamos embora se despojar aí também dessa capa da incredulidade, de achar que Deus não está vendo as bagaceiras que acontecem, que Deus precisa de uma ajuda. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Presta atenção, senão Ele não é Deus. Se Deus precisa do homem para dar uma forcinha,
Esse Deus não é Deus, não. Entendeu? Capite? Então, meus queridos, deixo para vocês aí um forte abraço e essa reflexão. Precisamos tirar nossa capa, seja lá qual for a capa, e ter olhos espirituais para reconhecer que somente um é digno de toda honra e todo louvor. Só ele, mais ninguém. Nunca coloque ninguém no lugar de Cristo, porque vai dar ruim. Beijo, até mais. E aliás, um cafezinho agora vai muito bem, obrigada.